Carregar erros nas costas pode parecer uma sentença, como se cada falha fosse uma prova de que você não nasceu para vencer. Mas a verdade é outra. O erro não foi colocado no seu caminho para te destruir. Ele foi colocado para te acordar. Provérbios ensina que o justo pode cair, mas se levanta novamente. Quem fracassa não é quem erra. Fracassa quem transforma o erro em moradia. Hoje você pode estar olhando para a própria vida e pensando que já perdeu tempo demais, que as oportunidades passaram, que outros avançaram enquanto você ficou para trás. Mas escute com atenção. O lugar onde você está agora não é o final da sua história. É apenas o ponto de partida de uma nova decisão, e essa decisão pode mudar absolutamente tudo. Se essa mensagem falar com você, se algo dentro do seu peito disser que está na hora de reagir, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mensagens que não acariciam a sua zona de conforto. Elas despertam a sua força. E se, em algum momento desse vídeo, você sentir que algo dentro de você acordou, curta e compartilhe com alguém que também precisa lembrar que ainda não acabou. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir pode confrontar você, mas também pode libertar você. Pare de usar seus erros como desculpa. Carregar culpa pode parecer humildade, mas muitas vezes é apenas uma forma disfarçada de desistência. Errar não te torna incapaz, mas usar o erro como justificativa para permanecer parado, isso destrói destinos. Muitas pessoas passam anos dizendo para si mesmas que não avançaram porque falharam no passado, perderam dinheiro, tomaram decisões ruins, confiaram em pessoas erradas, desistiram cedo demais e então transformam essas lembranças em correntes invisíveis. Provérbios diz que o sábio aprende até com a repreensão. Isso significa que o erro não foi feito para te envergonhar, foi feito para te ensinar. O problema não está no tombo, o problema está em permanecer caído. Enquanto você continua revivendo o erro dentro da sua mente, sua vida continua parada no mesmo lugar. Cada minuto gasto lamentando o passado é um minuto roubado do seu futuro. O erro foi um professor, mas professor nenhum foi criado para se tornar prisão. A dor que você sentiu pode se transformar em sabedoria. A perda que você viveu pode se transformar em estratégia. A humilhação que você enfrentou pode se transformar em combustível. O que aconteceu ontem não tem autoridade sobre o que você decide construir agora. O passado pode explicar quem você foi, mas não tem o direito de definir quem você vai se tornar. A pergunta que realmente importa é simples e desconfortável. Você vai continuar usando o seu erro como desculpa ou vai usar o seu erro como impulso? Porque um erro pode te afundar ou pode se tornar o trampolim que te lança para uma vida completamente diferente. A escolha sempre foi sua. A mente que vence começa com um propósito claro. Uma vida sem propósito sempre termina em derrota. A pior pobreza não é a falta de dinheiro. A pior pobreza é acordar todos os dias sem saber por que está vivendo. Quando não existe propósito, qualquer dificuldade parece grande demais. Qualquer obstáculo vira motivo para parar. Provérbios declara que onde não há visão, o povo perece. Isso não fala apenas de visão espiritual, fala de direção, fala de alvo, fala de saber para onde sua vida está caminhando. Uma pessoa sem objetivo acorda cansada antes mesmo de começar o dia. Trabalha sem motivação. Vive apenas reagindo ao que acontece. E aos poucos a vida vai se tornando um ciclo de sobrevivência. Acordar, pagar contas, lutar para chegar ao fim do mês. Mas dentro do coração existe um incômodo silencioso. A sensação de que você nasceu para algo maior. E nasceu mesmo. Nenhum ser humano foi criado para viver apenas tentando sobreviver. Dentro de você existe potencial para construir, liderar, prosperar e transformar a própria história. Mas esse poder só desperta quando você escolhe um alvo, quando sua mente entende para onde precisa ir
Seu corpo começa a obedecer, suas decisões mudam, seu comportamento muda, sua disciplina muda. O que antes parecia impossível começa a parecer apenas um desafio. Sem propósito, a vida empurra você. Com propósito, você empurra a vida. Então, pare agora por um momento. Pare de apenas desejar que as coisas melhorem. Decida para onde sua vida vai. Porque a pessoa que tem um alvo claro não vive mais esperando sorte. Ela cria o próprio caminho. E quando o propósito é forte o suficiente, até os obstáculos começam a trabalhar a favor de quem decidiu avançar. Sua mente é o campo onde sua vida é construída. Tudo começa dentro da sua mente. Antes de existir vitória na vida real, precisa existir vitória dentro dos seus pensamentos. Provérbios ensina que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Isso revela uma verdade poderosa. A mente humana funciona como um campo fértil. Tudo que você planta ali cresce. Se você planta medo, o medo cresce. Se planta dúvida, a dúvida domina. Mas quando você planta fé, propósito e visão, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente começa a buscar caminhos. Seu cérebro passa a trabalhar para encontrar soluções. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Grandes conquistas sempre começaram primeiro na imaginação. Antes de existir riqueza, alguém imaginou prosperidade. Antes de existir vitória, alguém visualizou o triunfo. A maioria das pessoas destrói o próprio futuro porque vive imaginando fracasso. Imagina perder, imagina dar errado, imagina não conseguir. E sem perceber, treina a própria mente para desistir antes mesmo de tentar. Mas quando você aprende a visualizar sua vitória, algo muda profundamente. Você começa a se enxergar avançando, se vê superando dificuldades, se vê conquistando aquilo que parecia distante. Essa imagem mental começa a criar força dentro de você, porque a mente humana trabalha para transformar em realidade aquilo que ela aceita como possível. Por isso, a partir de hoje, comece a disciplinar seus pensamentos. Pare de alimentar derrotas imaginárias. Comece a alimentar possibilidades. Quem domina a própria mente já deu o primeiro passo para dominar a própria vida. Escreva objetivos e force sua mente a crescer. Sonhos vagos produzem resultados vagos. Desejos sem direção não constroem destino. Uma vida poderosa começa quando você transforma desejos em objetivos claros. Pegue um papel. Escreva 10 objetivos que você deseja conquistar em um prazo curto. Não escreva de qualquer maneira. Escreva com intenção. Escreva com coragem. Escreva como alguém que decidiu mudar de vida. Quando você coloca seus objetivos no papel, algo profundo acontece. Sua mente começa a entender que existe uma direção. Agora você não está apenas vivendo, você está construindo. Cada objetivo se torna um ponto de foco. Cada meta se transforma em combustível para a sua disciplina. Provérbios ensina que os planos do diligente conduzem à fartura. Isso significa que quem planeja com dedicação constrói prosperidade. Mas quem vive apenas reagindo ao que acontece sempre viverá em escassez. Escrever objetivos não é apenas um exercício, é um compromisso com o seu futuro. Porque quando você define um alvo, cada decisão começa a se alinhar com ele. Você passa a escolher melhor, passa a administrar melhor o tempo, passa a proteger sua energia. Uma pessoa sem objetivos vive ocupada. Uma pessoa com objetivos vive avançando. Então, escreva seus objetivos. Olhe para eles todos os dias e permita que essa visão comece a reorganizar sua vida. Porque quem sabe exatamente para onde quer ir, não se perde no caminho. Visualize sua vitória antes que ela aconteça. A mente humana não distingue perfeitamente o que é vivido do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza algo com emoção, seu cérebro começa a aceitar aquilo como possível.
Por isso, a visualização é uma ferramenta tão poderosa. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine seus objetivos já realizados. Veja sua vida transformada. Veja você alcançando aquilo que hoje parece distante. Veja o ambiente ao seu redor mudando. Veja sua postura diferente. Veja sua confiança crescendo. Não faça isso com dúvida. Faça com convicção. Porque fé não é acreditar apenas quando vê. Fé é enxergar antes de acontecer. Provérbios ensina que a esperança que se realiza alegra o coração. Essa esperança começa primeiro dentro da mente. Quando você visualiza sua vitória todos os dias, sua mente começa a trabalhar para tornar aquilo real. Suas decisões se alinham com essa visão. Seu comportamento muda. Sua disciplina se fortalece. Você deixa de agir como alguém derrotado e começa a agir como alguém que já decidiu vencer. Grandes conquistas sempre nasceram duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Por isso, visualize, sinta, imagine com intensidade. Porque aquilo que você aceita dentro da mente, a vida começa lentamente a construir do lado de fora. Agradeça antes de receber. A maioria das pessoas espera primeiro receber, para depois agradecer. Mas a fé verdadeira funciona ao contrário. A gratidão antecipada abre portas dentro da mente e dentro do espírito. Provérbios ensina que o coração alegre faz bem como remédio. Quando você aprende a agradecer antes de ver o resultado, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. A escassez perde força. A ansiedade perde domínio. A mente deixa de viver no medo do amanhã. Gratidão não é negar dificuldades. Gratidão é declarar que o futuro ainda pode ser maior que o presente. Quando você agradece antecipadamente, está afirmando que acredita na construção da sua vitória. Essa postura muda completamente a forma como você encara os desafios. Ao invés de reclamar das circunstâncias, você começa a procurar oportunidades. Ao invés de se sentir derrotado, você começa a agir como alguém que está em processo de crescimento. E mente humana responde profundamente àquilo que ela repete. Se você repete escassez, sua mente aprende escassez. Se repete gratidão, sua mente aprende prosperidade. Por isso, todos os dias, reserve um momento para agradecer pelo que ainda está a caminho. Agradeça pela força que está sendo construída dentro de você. Agradeça pelas portas que ainda vão se abrir. Agradeça pela transformação que está acontecendo mesmo que ainda não seja visível. A gratidão antecipada fortalece a fé, e a fé fortalece a perseverança. Quem aprenda a agradecer antes de receber, desenvolve uma mente que não desiste facilmente, e uma mente que não desiste se torna uma força difícil de parar. A pobreza começa na mente. A pobreza mais difícil de vencer não está na conta bancária. Ela começa dentro da mente. Provérbios declara que o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente prospera. Isso revela uma diferença profunda. Muitas pessoas desejam mudar de vida, mas continuam alimentando pensamentos que sabotam o próprio crescimento. Pensam pequeno, esperam pouco, aceitam viver limitadas e lentamente se acostumam com uma vida menor do que poderiam construir. A mente condicionada à escassez sempre encontra justificativas para permanecer no mesmo lugar. Culpa o passado, culpa as circunstâncias, culpa outras pessoas. Mas enquanto a mente permanece presa nessas justificativas, o progresso nunca acontece. A mudança verdadeira começa quando você decide abandonar a mentalidade de vítima. Quando entende que sua vida não será construída por sorte, será construída por decisões. Cada escolha que você faz molda o futuro que está se formando. A disciplina que você pratica hoje se transforma em prosperidade amanhã. O conhecimento que você busca hoje se transforma em oportunidades amanhã. A coragem que você desenvolve hoje se transforma em portas abertas amanhã. A pobreza mental diz que nada vai mudar.
A mentalidade de crescimento declara que tudo pode ser transformado. A pergunta é simples: qual dessas vozes você vai alimentar dentro da sua mente? Porque a mente que acredita em crescimento sempre encontra caminhos que os outros nem conseguem enxergar. Persistência é o que separa sonhadores de realizadores. Sonhar é fácil. Começar algo novo também pode ser empolgante, mas persistir quando surgem dificuldades é o verdadeiro teste. Provérbios ensina que quem é paciente demonstra grande entendimento. A paciência mencionada aqui não significa passividade. Significa resistência. Significa continuar avançando mesmo quando o caminho se torna difícil. Todo objetivo verdadeiro encontra oposição. Haverá momentos de frustração, momentos de dúvida, momentos em que a vontade de desistir parece maior que a vontade de continuar. É nesse momento que a persistência se revela. A maioria das pessoas abandona seus sonhos exatamente quando estão mais próximas do avanço. Desistem porque o resultado ainda não apareceu. Desistem porque o esforço parece grande demais. Mas aqueles que perseveram desenvolvem uma força que poucos possuem. Persistência constrói caráter. Persistência constrói confiança. Persistência constrói resultados. Cada obstáculo superado fortalece sua mente. Cada dificuldade enfrentada aumenta sua capacidade. Cada passo dado, apesar do medo, prova que você está crescendo. Quem persiste aprende algo que os desistentes nunca descobrem. O sucesso raramente acontece de forma repentina. Ele é construído lentamente, através de decisões repetidas. Decisões de continuar, decisões de melhorar, decisões de não abandonar o caminho. Persistir não significa ignorar dificuldades. Significa decidir que nenhuma dificuldade será maior que o seu propósito. E quando o propósito é forte o suficiente, a persistência se torna inevitável. Disciplina é a ponte entre o sonho e a realidade. Desejar uma vida melhor não é suficiente. A transformação acontece através de disciplina diária. Provérbios declara que quem guarda a instrução está no caminho da vida. Disciplina significa aprender a governar a si mesmo. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. Significa escolher crescimento quando a comodidade tenta dominar. A maioria das pessoas quer resultados extraordinários vivendo rotinas comuns. Quer prosperidade sem esforço consistente. Quer mudança sem transformação de hábitos. Mas resultados diferentes exigem comportamentos diferentes. Cada pequena decisão molda quem você está se tornando. A forma como você usa seu tempo constrói seu futuro. A forma como você alimenta sua mente determina sua visão. A forma como você reage às dificuldades revela sua maturidade. Disciplina não é punição. Disciplina é liberdade. Liberdade de não viver dominado por impulsos. Liberdade de não ser prisioneiro da procrastinação. Liberdade de construir algo maior que as circunstâncias atuais. Quando você se disciplina, sua vida começa a se organizar. Sua mente ganha clareza. Seu propósito ganha força, seu caminho ganha direção. A disciplina transforma intenções em ações, e ações consistentes constroem resultados inevitáveis. Coragem não é ausência de medo, é decisão. O medo já roubou mais destinos do que o fracasso. Muitas oportunidades morrem antes mesmo de nascer, porque alguém teve medo de tentar, medo de falhar, medo de ser criticado, medo de não ser capaz. Provérbios declara que o ímpio foge mesmo quando ninguém o persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Essa coragem não nasce da ausência de dificuldades, ela nasce da decisão de avançar, apesar delas. Quem espera sentir segurança total antes de agir, nunca sai do lugar. A vida não recompensa apenas quem tem talento. A vida recompensa quem tem coragem. Coragem para começar, coragem para continuar, coragem para enfrentar os dias difíceis sem abandonar o propósito.
Cada vez que você enfrenta um medo, algo dentro de você se fortalece, a confiança cresce, a mente aprende que os desafios podem ser vencidos. E aquilo que antes parecia assustador começa a parecer apenas parte do caminho. A verdade é simples. A vida que você deseja está do outro lado de decisões que exigem coragem. Enquanto você continua esperando o momento perfeito, o tempo continua passando. Mas quando você decide agir, mesmo com medo, o movimento começa. E movimento gera transformação. Transforme a dor em combustível. A dor pode destruir uma pessoa, mas também pode despertar uma força que estava adormecida. Tudo depende da decisão que você toma diante dela. Provérbios ensina que o coração disciplinado adquire conhecimento. Isso significa que até as experiências difíceis podem se tornar fonte de crescimento. Momentos de perda, momentos de rejeição, momentos em que parece que tudo está desmoronando. Esses momentos carregam uma escolha silenciosa. Você pode se tornar amargo ou pode se tornar mais forte. A dor tem uma capacidade única. Ela revela quem realmente decidiu crescer. Muitas pessoas usam o sofrimento como motivo para desistir, mas aqueles que vencem fazem algo diferente. Eles usam a dor como combustível. Cada dificuldade enfrentada se transforma em determinação. Cada queda se transforma em aprendizado. Cada ferida se transforma em maturidade. A dor pode ensinar disciplina, pode ensinar resiliência, pode ensinar a valorizar aquilo que realmente importa. Quando você decide extrair força das dificuldades, algo muda dentro de você. A mentalidade de vítima desaparece. A mentalidade de crescimento assume o controle. E aquilo que antes parecia um peso começa a se tornar uma fonte de energia para avançar. Assuma responsabilidade total pela sua vida. A transformação começa quando as desculpas terminam. Enquanto você continua atribuindo sua situação às circunstâncias, seu poder permanece bloqueado. Provérbios declara que os planos do diligente conduzem à prosperidade. Isso significa que quem assume responsabilidade pelos próprios caminhos começa a construir resultados. Assumir responsabilidade não significa ignorar injustiças ou dificuldades. Significa reconhecer que sua resposta às circunstâncias é o que realmente define seu destino. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema. Uma decide desistir, a outra decide crescer. A diferença não está na dificuldade, está na atitude. Quando você assume responsabilidade pela própria vida, algo poderoso acontece. Você deixa de esperar que o mundo mude e começa a mudar a si mesmo. Sua mentalidade se fortalece, suas decisões se tornam mais conscientes, seu foco se volta para soluções. A responsabilidade devolve a você o controle da sua história. Não importa onde você começou, importa o que você decide construir a partir de agora. E a partir do momento em que você assume o comando, sua vida deixa de ser um acidente. Ela passa a ser uma construção. A fé que move a ação. Fé não é apenas acreditar. Fé é agir com convicção. Provérbios ensina que quem confia no Senhor prospera. Essa confiança não significa esperar passivamente. Significa caminhar com a certeza de que cada passo pode abrir novos caminhos. A fé fortalece a coragem, fortalece a perseverança, fortalece a visão. Quando você acredita profundamente que sua vida pode mudar, suas atitudes começam a refletir essa crença. Você se prepara mais, aprende mais, se dedica mais. A fé cria energia interior. Ela impede que a mente seja dominada pelo medo ou pela dúvida. Ela lembra constantemente que o futuro ainda não foi escrito. A fé não elimina os desafios, mas impede que os desafios destruam sua determinação. Quando fé e ação caminham juntas, algo poderoso acontece. O impossível começa a perder força, as portas começam a aparecer, as oportunidades começam a surgir, porque a fé verdadeira não paralisa, ela movimenta. Visualize a vida que você decidiu construir.
A mente humana trabalha constantemente para confirmar aquilo que ela acredita. Quando você visualiza uma vida limitada, suas decisões seguem essa limitação. Mas quando você começa a enxergar uma vida maior, sua mente começa a buscar caminhos para chegar até ela. Provérbios declara que o coração do homem planeja o seu caminho. Isso mostra que o planejamento começa dentro da mente. Visualize sua vida transformada. Visualize seus objetivos concluídos. Veja com clareza quem você está se tornando. Imagine sua disciplina fortalecida. Imagine sua confiança crescendo. Imagine as portas que podem se abrir. Não visualize como alguém distante da vitória. Visualize como alguém que está caminhando para ela. Sinta essa possibilidade dentro de você. A mente precisa de imagens fortes para direcionar o comportamento. Quando você alimenta diariamente a visão de crescimento, sua atitude muda, sua postura muda, seu foco muda. Você começa a agir como alguém que está construindo algo grande. E quando a mente aceita essa nova identidade, o comportamento começa a segui-la. Onde você está não é o seu final. O ponto onde sua vida chegou hoje não define seu destino. Define apenas o lugar de onde sua próxima decisão começa. Provérbios ensina que o justo pode cair, mas se levanta novamente. Isso significa que a queda nunca foi o capítulo final. A verdadeira derrota acontece apenas quando alguém decide não se levantar. Tudo o que você viveu até aqui pode se tornar aprendizado, pode se tornar força, pode se tornar experiência. A história de quem vence quase sempre inclui momentos difíceis, inclui erros, inclui perdas, inclui recomeços. Mas cada recomeço carrega uma possibilidade. A possibilidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais determinado. Sua vida não terminou. Seu propósito ainda não terminou. Seu potencial ainda não terminou. O lugar onde você está hoje pode parecer pequeno, mas ele pode se tornar o trampolim para algo muito maior. Tudo começa com uma decisão. A decisão de não viver mais como vítima. A decisão de levantar, a decisão de avançar. Porque quando alguém decide perseverar, nem o passado, nem o medo, nem as dificuldades conseguem impedir o futuro que começa a ser construído. A decisão que pode mudar sua vida hoje. Pare por um momento, respire fundo e seja completamente honesto consigo mesmo. Quanto tempo da sua vida já foi perdido vivendo abaixo do seu potencial? Quantas vezes você aceitou menos do que poderia conquistar? Quantas vezes deixou o medo falar mais alto do que a coragem? A verdade é que ninguém pode mudar o passado, mas o futuro ainda está aberto. Provérbios ensina que quem guarda a sabedoria encontra vida. Isso significa que o conhecimento só transforma quando se torna ação. Não adianta apenas ouvir palavras fortes. Não adianta sentir motivação por alguns minutos. Transformação começa quando você decide agir. Pegue um papel hoje, escreva seus objetivos, visualize cada um deles concluído. Imagine sua vida avançando, imagine as portas se abrindo. E todos os dias agradeça antes mesmo de receber. Agradeça pela força, agradeça pelas oportunidades, agradeça pela nova mentalidade que está sendo construída dentro de você. Porque quando a mente muda, a vida começa a mudar também. Nunca esqueça disso. Onde você chegou não é o final, é apenas um ponto de partida, um trampolim, um lugar de onde você pode decidir avançar para algo maior. Agora, uma pergunta final. Você vai continuar vivendo como vítima das circunstâncias ou vai assumir o controle da sua própria história? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que despertam a mente, fortalecem a fé e desafiam você a construir uma vida maior. E se esse vídeo fez você refletir, curta e compartilhe com alguém que também precisa lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa ouvir é uma única verdade. Ainda não acabou,
A melhor parte da sua história ainda pode começar agora.